Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre a lição 5, lidando com as dívidas. Que Deus nos abençoe. Logo mais iniciaremos com uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos dê a sabedoria necessária para aprendermos a Tua mensagem. Nós imploramos, pedindo também perdão por nossos falhas e pecados, que abençoe a cada doente, a cada necessitado, a cada um de nós, nos nossos problemas, que tudo se resolva conforme a Tua vontade, ó Pai. Nos auxilie, nos fortaleça, nos ajude a vencer em Ti e nos prepare para a Tua breve volta. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Lição número 5, lidando com as dívidas. Verso para memorizar. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Provérbios 22, ele nos diz o seguinte: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então ele fala aqui que ter um bom nome no sentido de ter um bom caráter, né? Ser verdadeiramente estimado, não é ter várias pessoas que nós achamos que são amigos, não. Ser verdadeiramente estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então ele fala que nós devemos priorizar aquilo que é realmente mais importante na nossa vida em termos espirituais. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Então ele fala da igualdade, não em termos materiais, de posses, de capacidade de execuções, não, mas no sentido de que todos são filhos de Deus. Então ele diz, olha, você não tem que ter vergonha porque você não tem tanto quanto outra pessoa e por aí afora. Deus nos fez a todos, Deus nos concede as suas bênçãos a todos, e buscar o caráter é mais importante, é melhor do que as riquezas, né? É melhor do que uma riqueza e o ouro. Né? Então ele não está aqui dizendo que não possamos progredir financeiramente, mas ele está dizendo que nós devemos priorizar aquilo que realmente é importante. O prudente prevê o mal. Olha só a construção de pensamento. Olha, cuidado com a ambição em relação às riquezas, em relação às posses. E aí ele fala, o prudente prevê o mal e esconde-se. O prudente prevê o mal e esconde-se. Ou seja, quanto mais buscarmos a Deus, quanto mais buscarmos a prudência em Deus, mais nós iremos prever o mal, ou seja, mais nós iremos tomar cuidado com as coisas, né? Então, nos afastarmos de toda a forma, de toda a aparência do mal, inclusive. Mas os simples passam e acabam pagando. Então ele fala, olha, existe a diferença entre o prudente, que planeja as coisas, que verifica as consequências dos atos, e aqueles que agem conforme os impulsos e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Olha só. Então ele fala, cuidado com o perverso, independente do que ele tenha, das riquezas que ele tenha, do que ele possa te oferecer. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Né? Aqui é uma questão de... Existe uma série de interpretações para esse verso. Basicamente, ele fala que se nós buscarmos educar ao Senhor segundo o caminho, ela vai ter isso em sua mente, ela vai ter a oportunidade sempre de escolher por esse caminho. Né? Agora, se ela não conhecer, aí fica muito mais difícil. E aí vem o verso 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Olha só. Então ele fala assim, olha, existe a questão de que o rico domina sobre os pobres. Ele tem uma capacidade em relação aos pobres. Muitos dos pobres eles dependem dessas pessoas financeiramente. Então ele exerce um domínio sobre os pobres. E quem toma emprestado é servo do que empresta. Quem toma emprestado é servo do que empresta. Então ele está dizendo aqui, os pobres eles precisam ter prudência, né? Considerando todo o contexto que nós lemos, os pobres precisam ter prudência sobre o que é prioridade para eles,
como eles vão alcançar as coisas, não é? Se existe a necessidade de tomar realmente algo emprestado. Então, tendo tudo isso em mente, essas pessoas que, em tese, são dominadas por essas outras, que exercem um certo domínio sobre os pobres, então elas precisam ter sabedoria na forma como dominam, e essas precisam ter sabedoria na forma como serão dominadas também, como serão... e aí o domínio você pode pensar em vários aspectos, mas aqui nós vamos pensar aqui no verso 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. Então ele dá conselho para os dois lados. Ele dá conselho para aquele que já tem uma condição financeira melhor, que possivelmente, considerando aqui, pelo menos aqueles que trabalham de forma honesta, que eles conseguiram vencer na vida com muita luta, com muita disposição, com muito trabalho. E aí ele fala assim, olha, seja generoso com o pobre. Você tem condição de auxiliar o pobre, o mais pobre, então auxilie. E ao mesmo tempo ele fala com o pobre, olha, cuidado. Não queira ambicionar algo que você não pode ter. Cuidado quando tomar emprestado, veja se realmente é necessário o que você vai fazer. Então, e dentro desse conselho, desse contexto, a lição fala sobre lidando com as dívidas, né? E aí nós buscamos contextualizar dentro desse aspecto. Uma definição de dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Então, basicamente, isso é dívida, né? Quando nós compramos alguma coisa com um cartão de crédito, por exemplo, nós estamos ali projetando algo que nós ainda vamos receber para pagar aquela dívida. E, principalmente entre pessoas que não têm uma renda fixa garantida, isso deve ser feito com muita cautela, né? Verificar realmente se existe a necessidade. Então, por exemplo, na pandemia, houve pessoas, esse foi o meu caso, por exemplo, que não tinha um computador adequado para trabalhar em casa, e eu tive que trabalhar em casa, e o que eu tive que fazer? Comprei um computador, e aí eu não tinha o dinheiro no momento para pagar à vista para o computador, ninguém estava esperando pelo que ia acontecer, né? E aí eu comprei ali parcelado, e tenho uma renda para pagar esse computador, mas basicamente fiz uma dívida, ou seja, projetei um ganho posterior para pagar aquilo, ou seja, eu precisava comprar o computador para pagar essa dívida. É só nisso que eu faço compra com cartão de crédito? Não, eu já fiz em outros momentos também, já comprei cursos com cartão de crédito, etc. Mas só que sempre pesando quantas parcelas, para não ficar uma quantidade enorme de parcelas, por exemplo, no caso do computador, para que eu pudesse trabalhar e receber o meu salário, eu precisava do computador, cursos para atualização, para melhoria, de repente materiais para mexer na casa, etc. Então a gente costuma fazer isso, só que é necessário uma cautela muito grande para comprarmos realmente aquilo que seja necessário, para não cairmos na ilusão, aquela sensação de poder, né? Falsa sensação de poder, ao comprar, sair comprando as coisas e ter um monte de coisa, e depois chegar lá na frente e não conseguir pagar. Hoje em dia a dívida parece ser um estilo de vida, mas isso não deve ser a norma para os cristãos. A Bíblia desencoraja a dívida, você viver com algo que você espera ganhar no futuro. Nas Escrituras há pelo menos 26 referências à dívida, e todas são negativas. A palavra não diz que é pecado pegar dinheiro emprestado, mas fala sobre as consequências geralmente ruins de se fazer isso. Principalmente no mundo em que muita gente pega coisas parceladas, muitas vezes sem necessidade. Parcelam, por exemplo, parcelar a gasolina eu uso gasolina parcelar a alimentação, por exemplo. Então a gente come todo mês, aí a pessoa vai lá e faz a compra mensal, sem necessidade alguma, tendo condição de pagar aquilo muitas vezes, ela vai e parcela a alimentação em 3, 4 vezes. E ela vai parcelando, e parcela outra coisa que não tem necessidade de parcelar, e de repente vai parcelando a gasolina que ela usa todo mês, e no mês que vem ela vai precisar comprar de novo. Então isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando um conjunto de dívidas. Então, principalmente,
a questão da dívida pela dívida, a dívida desnecessária, por falta de planejamento familiar, por exemplo, falta de planejamento financeiro. Ao refletir sobre obrigações financeiras, Paulo aconselhou: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Porque a dívida é um flagelo quase internacional em todos os níveis: pessoal, corporativo e governamental. Toda a sociedade sempre teve pelo menos uma pequena porcentagem de pessoas endividadas. No presente, uma parcela muito maior de pessoas está endividada e quase nunca é em seu benefício. Nessa semana, e quando fala em seu benefício, não é no sentido assim, eu fiz uma dívida para uma outra pessoa, não. Geralmente não traz benefício para a pessoa esse endividamento que ela faz. Que nós tenhamos o hábito de fazer, isso geralmente não traz benefício. Principalmente a dívida pela dívida não traz benefício. Não é? Cartão de crédito é algo que deve ser usado com muita cautela. Quem não tem controle não deve ter, né? Não deveria ter. E deve ser usado com muita cautela. Geralmente as coisas que nós compramos devem ser pagas no ato com aquilo que nós temos em mãos. Né? E aí, de repente, você, por exemplo, uma estratégia para o uso do cartão de crédito, por exemplo, vai pagar a mensalidade de uma faculdade. E aí, o seu salário vai cair muito perto da data do vencimento. Então, você está lá... seu salário cai no dia 7, tem que pagar a prestação no dia 7. E aí, você não quer correr o risco de fazer isso. E também não vai cair na besteira, por exemplo, de usar o limite de cheque especial. Então, aí você faz o quê, por exemplo? Você vai lá, paga a fatura no cartão de crédito, paga a mensalidade no cartão de crédito, e você não vai precisar pagar juros. Quando chegar na data de pagar, né, a fatura do cartão que vai vir, você vai lá e já paga essa dívida. Então, o que você fez? Você usou o cartão de crédito de forma estratégica. Você foi, pagou a dívida no cartão de crédito, pagou a mensalidade com o cartão de crédito. Assim que cai o seu salário, logo chega a fatura, que nem no meu caso, assim, né, chega a fatura, tem até tal data para pagar. E eu vou lá e pago naquele mesmo mês que eu pagaria a mensalidade, sem o risco de atrasar e de perder benefícios, por exemplo, com a mensalidade de uma escola, de uma faculdade, alguma coisa nesse sentido. Então é preciso que nós, e aí a questão do domínio próprio, da temperança, que é algo que deve ser treinado todos os dias por nós, em todos os aspectos, né? Então, na questão financeira, nós conseguimos alcançar também esse domínio, né, essa cautela na forma como vamos trabalhar. Isso é importante para a nossa vida. Né? Devemos usar as ferramentas que temos a nosso favor e não contra nós. Nessa semana, vamos considerar as razões da dívida e como lidar com ela. Você talvez esteja livre de dívidas, mas pode compartilhar essas informações valiosas com a família e amigos que se beneficiarão delas. E que assim seja, que Deus possa estar conosco. Problemas da dívida. Deuteronômio 28, 1, 2 e 12. Qual é o ideal de Deus para seus filhos em relação às dívidas? Como alcançar esse ideal? Embora o contexto bíblico seja diferente do nosso, o contexto pode ser diferente, mas muitas vezes os princípios usados podem ser os mesmos. Que princípios tiramos dele para nós? Então eu vou ler aqui a resposta da lição, depois nós vamos ler os versos. Estudos mostram que há três razões principais, não que não hajam outras, mas há 3 razões principais para que as pessoas entrem em dificuldades financeiras. Observe a lista abaixo na ordem de maior frequência. A primeira é a ignorância. Ignorância aqui, irmãos, é no bom sentido, ignorância no sentido de desconhecimento. Na nossa sociedade, nós costumamos muitas vezes falar uma pessoa que é estúpida, que a gente fala, que pessoa ignorante, não é? Então, mas o ignorante aqui é no sentido de desconhecimento, né? Uma delas é a ignorância. Muitas pessoas, mesmo as instruídas, são financeiramente analfabetas. Simplesmente nunca foram expostas aos princípios bíblicos ou mesmo seculares da gestão do dinheiro. Contudo, há esperança. Esta lição fornecerá um simples esboço desses princípios e mostrará como aplicá-los. A segunda razão para dificuldades financeiras é a ganância e o egoísmo.
Em resposta à publicidade e ao desejo pessoal, as pessoas vivem além de seus recursos. Não querem viver. Então, primeira, ignorância. Então, desconhecimento de mecanismos para não se endividar. E, ao se endividar, se for necessário se endividar o mínimo possível. Então, por exemplo, parcelar sem juros no cartão de crédito é melhor do que parcelar com juros. Então, se você vai fazer uma compra numa loja e vai parcelar, não caia na besteira de parcela no carnezinho e você vai lá pagar em 18 vezes com juros enormes e de repente você vai pagar 2 vezes o produto. Se o preço for o mesmo de parcelar, você vai pagar lá e o preço for o mesmo, parcelar no carnê, no cartão de crédito, tente a opção do cartão de crédito. Não é? O ideal seria que não viéssemos a fazer esse tipo de parcelamento em 10, 15 vezes, o ideal seria que não fizesse. Há momentos que isso pode acontecer, mas que você faça da forma mais sábia possível. Então, você deve sempre preferir, se você se for parcelar as coisas, parcelar com o mínimo de juros, ou de preferência sem juros. Né? Mas vai ter o juro embutido, óbvio, mas tudo bem, mas é melhor ter os juros embutidos e você pagar R$500 em duas parcelas, por exemplo, de 250, do que você parcelar com o mesmo juro embutido e você parcelar R$500 em 3, 4 vezes de 200. Você vai pagar 800, uma dívida que era de 500, que já tem ali um lucro considerável ali, muitas vezes, até para se parcelar no cartão sem juros. E você vai pagar, além de tudo isso, você vai pagar juros enormes. Né? Financiamento de carro, por exemplo, é uma coisa terrível. Né? Você compra um carro por 50 mil, no final você vai pagar 100 mil, e lá no final da quitação, seu carro vai valer 20 mil, 25 mil. Né? Então veja só, ao final de 5 anos você gastou 100 mil por uma coisa que naquele mesmo período teve uma depreciação de valor e passou a custar 1/5 do valor que você gastou. Né? Então, de 50 para 25 mil, por exemplo, seria 50% do valor. De 50 para 20 mil, 40% do valor antigo. Então, você vai ter algo cujo valor para você é de 40% do valor anterior e você gastou o dobro. Né? Então, veja que são muitas vezes coisas desnecessárias. Né? Então, eu costumo dizer que se você tem condições de pagar 2 mil de parcelamento para um carro e pagar em 50 vezes e gastar 100 mil, se você consegue ficar 60 meses pagando 2 mil para pagar um carro, por exemplo, você consegue juntar por 30 meses, que é metade do período, esses mesmos 2 mil e guardar. Né? Investir, guardar numa poupança, previdência, renda fixa. E aí, ou seja, você no final das contas vai ter um valor guardado ali, vai poder adquirir aquilo que necessita, sem esse gasto tremendo, né? Porque não é nenhum investimento nesse caso. Né? A segunda é a ganância e o egoísmo. Em resposta à publicidade e ao desejo pessoal, as pessoas vivem além de seus recursos, comprar por impulso, né? Às vezes por alguma carência, alguma insatisfação emocional, muito cuidado com isso. Não querem viver, dirigir, nem se vestir com o que realmente podem pagar. A questão da ostentação, de parecer o que não é. Né? Então, eu vivo numa casa toda prejudicada, com uma série de coisas a fazer, mas eu quero aparentar um carro, quero ter um carro grande, espaçoso, sem ter condição para isso. Não que você não possa adquirir isso, mas você deve pesar as questões de prioridade. Por isso, vivem sem sabedoria e sem as bênçãos prometidas. E a terceira, infortúnio pessoal. Uma doença, gastos imprevistos, uma pessoa abandonada por um cônjuge, né? Gastador, desastre natural. Então, a mudança pode vir no apoio de amigos cristãos, conselho e assistência de pessoas piedosas, trabalho árduo, boa educação, providência de Deus. Seja qual for a razão, mesmo que seja culpa da própria pessoa, a dívida pode ser aliviada. Então, uma coisa que nós, infelizmente, outros países as pessoas até têm esse hábito, no nosso país nós não temos esse hábito, que é de guardar alguma coisa. Acontecer algum infortúnio, algum problema, você tem algum dinheirinho guardado ali. Muitos de nós, infelizmente, não temos esse hábito, né? Não temos essa administração financeira nesse sentido, que é muito importante. Seguindo conselhos...
Vamos lá em Deuteronômio, né, o principal, Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do seu Deus. E o verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva a seu tempo, abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso não é uma declaração arrogante, isso é uma declaração simplesmente de planejamento. Ou seja, Deus está prometendo a eles o domínio próprio, para que eles saibam a hora certa de trabalhar, de se divertir, né, como administrar o que ganham, para que eles possam passar por isso. Então veja, Deus está dizendo, se você souber administrar o que tem, via de regra você não vai precisar tomar emprestado, você vai até emprestar. Agora vamos lá para a lição de segunda-feira, seguindo com os seres piedosos. Somos seres materiais e vivemos em um mundo material, que às vezes pode ser muito sedutor. Você teria que ser feito de aço e óleo sintético, não de carne e osso, para não sentir às vezes a atração por bens materiais e o desejo de riqueza. O que veja, você não está isento de que pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho nela, né? Isso é uma fala muito sábia, no sentido de que você não pode impedir que você talvez não tenha total controle sobre todos os pensamentos que vão vir sobre a sua cabeça, um lampejo de alguma coisa, um desejo de riqueza, de ostentação, mas você pode ter controle sobre se isso vai, no momento que ele surge, você vai repreender isso em nome de Jesus, você vai se livrar disso, você vai alimentar isso e ter as consequências prejudiciais. Isso vale para todos nós. Embora todos enfrentemos isso, não haja nada de errado em trabalhar duro para ter uma vida melhor ou mesmo ser rico, ninguém deveria sucumbir à armadilha de tornar o dinheiro, a riqueza e os bens materiais em ídolos. Mateus 6:24 e 1 João 2:15. Embora expressado de forma diferente, qual é o tema comum nessas passagens? Vamos lá. Mateus 6:24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se você tomar cuidado com aquilo que você olha, com aquilo que você aprecia, né? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, sobre o vestir. Não é a vida mais que mantimento e o corpo mais que vestuário? Então Jesus está aqui, olha, cuidado com o que você se preocupa. Isso vai fazer diferença na sua vida, isso vai fazer diferença na forma que você lida com as dívidas, como lidamos com a nossa educação financeira. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então veja, ele está dizendo, olha, cuidado. Amar aquilo que o mundo oferece, amar as seduções do mundo, que são feitas muitas vezes para nos viciar, para nos fazer querer coisas que nós não precisamos, não é? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Inclusive eu me lembro de uma vez de um estudo, uma pesquisa que eu vi em algum lugar, que fala sobre a quantidade de coisas desnecessárias que nós temos nos dias de hoje, né? E quantas coisas necessárias foram surgindo e que as pessoas começaram a dar um valor além daquilo que deveria realmente dar, né? Infelizmente, o amor pelo mundo pode ser tão forte que as pessoas se endividarão para satisfazer como esperam esse amor. Salmo 50, 14 e 15.
Com que atitude o povo de Deus deve viver? O que significa a frase cumpra os seus votos? Comerei eu carne... peraí. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança da tua boca? Então, quando ele fala cumprir os votos, ele está falando do quê? Principalmente do voto que nós fazemos de obedecer a Deus em todas as coisas. De servir a Deus, de fazer realmente Deus nosso Senhor. Isso vai fazer uma diferença muito grande em nossa vida. Então você pode ganhar um determinado valor e, tendo disciplina, alcançar uma quantidade considerável de coisas. Enquanto que outras pessoas, às vezes com uma renda muito maior que a sua, podem não conseguir nem perto do que você tem, porque falta disciplina. Falta aprender a dar prioridade naquilo que vai gastar. No ponto 9 de 13, em nossos votos batismais, perguntamos: crê na organização da igreja? É seu propósito adorar a Deus, sustentar a igreja com seus dízimos, ofertas e com seu esforço pessoal e sua influência? Sendo adventista do sétimo dia, então você crê na organização? O que a organização representa para você? É seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja? Qual igreja? Igreja de Deus. Então, você tem interesse em sustentar a igreja de Deus? Sendo adventista do sétimo dia, todos nós dissemos sim. Portanto, esse texto é uma promessa para aqueles que oferecem ação de graças a Deus e estão fielmente cumprindo os seus votos. Lição de terça-feira: como sair das dívidas. Provérbios 22, 7. Nós já lemos, é o verso para memorizar, nós já lemos inclusive o contexto dele. Em que sentido somos escravos do credor? Já comentamos sobre ele, então agora nós vamos ler o que a lição diz sobre esse verso. O que fazer para escapar das dívidas? Se você estiver nessa situação infeliz, o esboço a seguir o ajudará a iniciar um processo de eliminação de dívidas. O plano é simples, uma premissa e 3 passos. A premissa: compromisso para com Deus, ser fiel ao devolver seu dízimo sagrado para obter sua sabedoria e bênção. Ele está ansioso para abençoar aqueles que lhe obedecem. Agora os passos. Primeiro, suspender dívidas adicionais. Interrompa gastos com crédito. Se você não tomar mais empréstimos, não ficará ainda mais endividado. Então, o crédito no sentido genérico aqui, ele não está falando apenas de cartão de crédito, por exemplo. É você ficar pegando emprestado, usar limite de cheque especial, né, etc. Então, por exemplo, se você tem direito ao 13º, faça uma simulação, por exemplo, de antecipação de 13º para ver quanto dinheiro você perde por falta de planejamento financeiro. O segundo passo: pacto com Deus de à medida em que Ele abençoar, você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível. Terceiro, a parte prática: faça uma lista das dívidas, das maiores às menores, em ordem decrescente. Eu sugiro, até ao invés de repente você fazer não só em ordem, você primeiro faz da ordem da maior para menor, mas também você tem que averiguar assim, quais são as que você não pode ficar sem, né? Então, alimentação que você não pode ficar sem. E aí você vai se livrando ao máximo. Por que ele fala das maiores para as menores? Porque as maiores tendem a ter, pelo valor, quanto maior o valor, o juro vai comer mais dinheiro ainda de você. Comece fazendo o pagamento mínimo em cada uma das dívidas mensalmente. E, na medida do possível, aumente os pagamentos das dívidas menores. Ficará feliz com a rapidez que eliminará as dívidas. Aliás, eu digo para você, nunca lute ao máximo. Se você compra alguma coisa no crédito, evite ao máximo fazer o pagamento mínimo. Ok? Se você não tiver domínio sobre cartão de crédito, então, por exemplo, existem pessoas que têm cartão de crédito há 20 anos, por exemplo, 19, 18, 20 anos, e nunca tiveram que pagar juros de cartão de crédito. Por quê? Porque usam o cartão de crédito ao seu favor. Então, se há necessidade de comprar alguma coisa parcelado, vá lá e compra, mas sempre
usando a seu favor. E existem pessoas que não sabem usar cartão de crédito, que estão sempre lá, pagam o mínimo ou pagam uma quantidade menor, e aí o juro é gigante, porque o juro ali está em cima do que você deixou de pagar, eles vão cobrar um valor enorme, não é? E aí não é simplesmente dizer assim, mas é o juro muito alto. O juro só vai incidir naquilo que você deixar de pagar. Você faz um acordo com a administradora do cartão, que é você fazer a compra e pagar na data combinada. Você deixa de cumprir isso, você fez um acordo também de pagar os juros em cima disso. Então você deve usar isso ao seu favor. Muitas famílias descobrem que Deus as abençoa de modo inesperado e a dívida é reduzida mais rapidamente do que havia previsto. Então, primeiro ponto, gastar sempre dentro do seu orçamento, daquilo que você recebe durante o mês, daquilo que você pode gastar. Segundo, usar o cartão de crédito como uma forma, por exemplo, você pode usar o cartão de crédito, isso, sim, e é muito difícil quem consegue isso, então assim, cuidado com o cartão de crédito, evite ao máximo. Mas se você vai usar o cartão de crédito, por exemplo, para fazer um controle do que você gasta, ter uma lista do que você gasta mensalmente, sem precisar recorrer a outras coisas, né? Então você tem uma série de, quero fazer uma compra online, e aí no cartão é muito melhor do que eu ir lá fazer a questão do boleto, etc. Então, você deve usar os recursos a seu favor. Então, gastar dentro do orçamento. Eu preciso, por exemplo, eu quero uma casa, né? E o financiamento é uma boa opção, taxa de juro, eu consigo guardar dinheiro, eu consigo quitar a casa antes do prazo, né? Eu já trabalhei com financiamento e existem pessoas que fazem o financiamento para 20 anos e pagam em 4, 5 anos, até menos, né? Pagavam porque elas, quando eu trabalhava, porque elas iam lá e iam guardando dinheiro, pegavam o 13º, sobrava um dinheiro no mês, ia lá, diminuía as parcelas, etc. Financiamento de um carro, né? Então você financia, por exemplo, um carro em 15 parcelas, 20 parcelas e paga em 8, 10 parcelas. Então, e assim, verificar a necessidade daquilo que você vai fazer efetivamente, né? Surgiu um imprevisto, você precisou fazer isso, ou então você quer já uma casa, você não quer viver de aluguel, você tem condição de financiar um imóvel, então você vai lá, financia parcelado, e aí todo o dinheiro que sobra, você vai lá, diminui sua dívida. Inclusive eu sugiro que se você tem financiamento de casa, principalmente se você não tem uma renda fixa garantida, você corre o risco de ser mandado embora, que você guarde ali de preferência 2, 3, 4, até mais parcelas, deixe guardado no banco ali. Caso aconteça alguma coisa, você tem o dinheirinho para pagar a dívida do financiamento até que você consiga um outro emprego. Então são todas as formas de você sair de dívidas, de você ter uma condição melhor ali, não é? Evite, por exemplo, eu vi muita gente fazer isso, vai financiar uma casa, financia a casa, compromete lá 25%, 30% da sua renda, por exemplo, depois ainda financia material ainda para casa e outras coisas e acaba comprometendo mais 15%, 20%, até mais da renda. No final das contas, essa pessoa vai ficar apertada, muitas não conseguem pagar porque é evidente, né? Comprometeu demais da sua renda, né? Já vi pessoas também fazerem empréstimo consignado e depois, além do empréstimo consignado, irem lá e fazer mais empréstimo. Então, de repente, comprometer ali 30% da sua renda em empréstimo consignado e depois comprometia mais 10, 15, 20, 30% da sua renda no empréstimo comum. Então, é muita dívida, principalmente para quem ganha um salário ali menor, né? Então, tomar muito cuidado, né? Às vezes, aquela televisão que você quer comprar, dá para esperar, né? Aliás, né? Você tem outras opções melhores que a televisão, muitas vezes, em termos de entretenimento, mas assim, aquele computador que de repente você quer comprar, tá, se não for uma coisa urgente para trabalho, para outra coisa, então dá para esperar, né? Aquela troca de carro, às vezes o seu carro está excelente, você quer trocar simplesmente por querer trocar, né? Às vezes dá para esperar, então assim, não precisamos ser escravos do nosso dinheiro, né? Então, muitas vezes, quando a Bíblia fala, né, os pagãos correm atrás de coisas desnecessárias, é aquela coisa de, eu tenho um carro que satisfaz todas as minhas necessidades, mas eu estou vendo a mudança, todo mundo andando com um carro mais bonito que o meu, e aí eu quero um carro a todo custo, e eu vou lá e compro, e para ter o mesmo benefício, para ter o mesmo efeito, para me levar no mesmo local,
eu vou ter que me preocupar muito mais com dívidas que eu não precisaria estar com elas. Então, assim, é uma questão de saber lidar com a realidade e saber se contentar com aquilo que tem e buscar realmente aquilo que for efetivamente necessário. Provérbios 6, de 1 a 5. Fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Deus não quer que seus filhos sejam responsáveis pelas obrigações financeiras dos outros. Provérbios 6, de 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e deixaste enredar pelas próprias palavras, te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixe adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Assim, por que as palavras são tão fortes? Porque se você já conheceu um fiador, e assim, nós estamos... vamos pensar nas leis de fiança na nossa época. Agora, vamos pensar imagine na época em que ele estava falando aqui das consequências que poderiam ocorrer. Mas pense na nossa época. Você fica por fiador de uma pessoa e ela não paga a dívida, e alguém vem cobrar de você, e muitas vezes você não tem como pagar. Então, é algo assim, muito, muito preocupante. 17 e 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença de seu amigo. Que ama a transgressão, ama a contenda. Que exalta a sua porta, busca a ruína. Vamos ler o 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis. Olha que palavra forte. O que justifica o ímpio é tão condenável, é tão abominável a Deus como o que condena o justo. Eu gostaria que nós, como igreja, refletíssemos muito sobre isso. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Veja só. Ou seja, Deus muitas vezes está disposto a nos dar algo, mas como nós receberemos isso se não tivermos entendimento para usar da forma correta? Em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença de seu amigo. Então veja, a Bíblia ela nos dá conselhos constantemente. Pede-se um fiador quando alguém com ruim busca um empréstimo. Não necessariamente só com crédito ruim, tá? Mas vamos pensar em qualquer que seja o motivo. Busca o empréstimo de uma instituição e não se qualifica para a negociação. O agente de empréstimo dirá à pessoa não qualificada que, se ele ou ela conseguir um amigo com bom crédito para avalizar seu empréstimo, o banco lhe concederá o crédito e responsabilizará o avalista em caso de inadimplência. Alguma pessoa poderá pedir que você seja seu fiador. Sua resposta deve ser: a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas, principalmente porque você não tem nenhuma garantia que a pessoa vai pagar. Você deve se comprometer com aquilo que você pode arcar. Então, sei lá, vamos pensar o seguinte: você é fiador do meu filho vai fazer um financiamento estudantil, você é fiador dele ou dela, do meu filho, da minha filha, etc. Tal. Mas eu vou ser fiador de um valor que, caso minha filha não consiga pagar, eu posso arcar. Então você vai fazer isso por um aspecto humanitário. Mas aí você pensa o seguinte: bom, se eu puder arcar com isso sem ser fiador, não é bem melhor? Então veja, é uma questão de razoabilidade, não é só uma questão assim... Por que a Bíblia fala isso? Porque ela sabe, Deus sabe as coisas que acontecem em virtude disso, Deus sabe as consequências disso, não é? Então veja que, e muitas vezes a pessoa que pede emprestado e coloca um fiador, eu vou ler aqui para você. Às vezes adolescentes pedem aos pais que sejam seus fiadores na compra do primeiro carro, ou filhos adultos pedem aos pais que sejam fiadores em um empréstimo empresarial. A mesma resposta se aplica. É apropriado ajudar se houver uma necessidade real, mas não se torne garantia para a dívida de outros.
Estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo pagamento. Significa que cada 4 pessoas que se tornam fiadores, 3 acabam pagando os empréstimos. E eu te pergunto, você acha que de cada 4 pessoas que são fiadoras, 3 daquelas que eles, então, daquelas que eles ajudaram, 3 realmente não tinham condição de pagar? Não. Principalmente se a pessoa pede um fiador sabendo que ele tem uma boa condição de pagar, que ele vai conseguir arcar com aquilo. Então perceba que muitas vezes a pessoa até deixa de pagar, não tendo necessidade, não corre atrás da dívida porque sabe que outra pessoa vai pagar. Então, e aí no final a pessoa fica com a dívida paga, sem ela precisa, quer dizer, ela fica com o nome limpinho ali, o fiador vai e paga tudo para ela, ela fica bem. Então veja, é um grave problema, ok? Então assim, em último caso, se você tiver, mas assim, geralmente não há necessidade disso. Geralmente você pode fazer isso de outras formas, né? Então, assim como nós devemos evitar empréstimos para nós, mesmo por mais que nós estejamos bem intencionados em pagar, que dirá para uma pessoa que você não sabe como é que ela vai fazer, se ela vai realmente manter aquele compromisso durante todo aquele período, principalmente financiamentos longos, né? Provérbios 28, 20 e 1 Timóteo 6, 9 e 10. Provérbios 28, 20. Provérbios é um livro muito interessante, que se você puder ler todo o livro de Provérbios, tem muita coisa interessante ali. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. Ou seja, se você trabalhar com afinco, você vai ter o que fazer, né? Se você tendo oportunidades, você aproveitando essas oportunidades, você vai ter com que sustentar. Mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Por isso, todo país que incentiva a ociosidade, que incentiva o assistencialismo, eles têm dificuldade financeira. A Bíblia está dizendo de forma evidente: se você incentivar o trabalho honesto e arcar com as responsabilidades, você vai ter benefício. Se você incentivar a ociosidade, der muitos benefícios para as pessoas que, sem nenhuma contraprestação, você acaba incentivando a ociosidade. Isso, obviamente, vai trazer pobreza. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então ele está dizendo aqui, olha, você pode buscar o progresso sim, mas cuidado em como você vai fazer isso. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até para um bocado de pão o homem prevaricará. Então ele está dizendo, olha, você tem que saber o que você vai priorizar. Para que você quer ganhar mais dinheiro? Para que você quer uma casa melhor? O que você efetivamente vai fazer com isso? É só para ostentar ou tem uma utilidade por trás daquilo? Uma utilidade objetiva por trás daquilo? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ou seja, tendo como nos alimentar, tendo como nos vestir, tendo algum local para morar, e tudo isso de forma honesta. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências. Isso, assim, eu acho que hoje em dia, na era da ostentação, você pode ver que isso é constante, né? Como o mundo está se degradando porque pessoas estão buscando a riqueza a qualquer custo, a notoriedade, a fama a qualquer custo. Por besteira, por coisas idiotas, elas buscam, não importa o que estejam fazendo, não importa quão tolo seja o que estão fazendo, elas buscam fazer de qualquer forma, né? Em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja que ele não diz que o dinheiro é a raiz, ele fala o amor ao dinheiro, ou seja, o ter o dinheiro como prioridade, né, além do caráter, além da obediência, além da dedicação. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé.
Ou seja, alguns conseguiram se libertar disso, mas alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, que advertência nós encontramos nesses versos? Esquemas de enriquecimento rápido são outra armadilha. Aí já teve alguns aí que você deve ter visto, pirâmides e por aí afora, né? Então, esquemas de enriquecimento rápido, né? Tudo que é fácil, assim, ganha dinheiro rápido, fácil, toma cuidado, né? Então, toma cuidado que se isso realmente é alguma forma honesta, é alguma forma viável, ou se realmente eles estão querendo buscar pessoas incautas que vão levar prejuízo para que, dos prejuízos dessas pessoas, eles se enriqueçam rapidamente. São quase garantia de ruína financeira para os que são enredados por eles. Quando parece bom demais para ser verdade, tome cuidado. Quando parece bom demais para ser verdade, geralmente não é, né? Muitos são prejudicados emocional e financeiramente. Uma tragédia adicional nesses esquemas desonestos é que, em muitos casos, indivíduos pegam dinheiro emprestado para se envolver neles. Muitos são arruinados por esquema de enriquecimento rápido que enriquece somente os vigaristas que o concebem. Quando alguém tentar colocar você em um desses esquemas, corra. Não ande. Se afaste o mais rápido possível. Corra o mais rápido que puder. Deuteronômio 15, de 1 a 5. O que o Senhor exigiu do seu povo conforme revelado nesses versos? Deuteronômio 15, de 1 a 5. Ao fim dos 7 anos, farás remissão. Este, pois, Deuteronômio 15, de 1 a 5. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nem o israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento de dívidas. Verso 3. Do estrangeiro exigirás, mas o que estiver em poder do teu irmão, a tua mão remitirá. Poderão exigir o pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida das mãos dos seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e colocarem em prática toda essa lei que hoje estou dando. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. Dominarão, mas não serão dominados. Se houver algum israelita em qualquer cidade que o Senhor, seu Deus, está dando, não endureça o seu coração, nem feche a mão para o seu irmão pobre. Então, o que o Senhor exigiu do seu povo, conforme revelado nesses versos? Nesse contexto teocrático, não é? Então, primeiramente, se você vai emprestar isso, vamos pensar na comunidade de Israel. Se você vai emprestar dinheiro para alguém e você sabe que ao fim de 7 anos você vai ter que fazer isso, você não vai usar um incentivo desordenado ao empréstimo, porque aí você vai estar assinando a sua sentença de pobreza, né? De calote, né? Então você não vai ficar estimulando a ostentação, as pessoas comprarem e gastarem cada vez mais para atingir metas. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o empréstimo de forma planejada, você vai analisar para quem está emprestando, qual é o motivo da pessoa pedir emprestado. Então você realmente vai fazer... efetivamente essas pessoas emprestariam como? De forma razoável, racional, coordenada e realmente dentro de necessidades específicas. Não é? Então, por quê? Porque ela sabe que ao fim de 7 anos ocorreria, por exemplo, a remissão da dívida. Então, tanto aquele que tomasse emprestado, ele ia ter muita cautela ao emprestar para alguém. Ele não iria sair incentivando as pessoas para colocar juros altos, porque ele não... Então, veja, o empréstimo aqui, Deus, na sua infinita sabedoria, ele já estabeleceu um modo que aquele que emprestasse não se utilizaria disso de modo a ficar constantemente instigando a pessoa a pegar emprestado para aumentar a dívida, para ganhar dinheiro através dos juros. Com juros, através, né, por meio dos juros, né? Então, é uma diferença de mentalidade muito grande, né? Em geral, pede-se um fiador, aqui eu já li, né? Em harmonia com outros estatutos de 7 anos,
Não apenas os escravos, os servos e a terra eram regulamentados, mas também os credores. Como esses não queriam perdoar dívidas, o maior período que alguém poderia ficar endividado era de 7 anos. Uma das lições que tiramos desses versos é que eles mostram que o Senhor se preocupa com essas questões, em especial sempre que tinham a ver com os israelitas. O Senhor reconhecia a dívida, não importava o quanto ela fosse ruim. Ele também enfatizava que a dívida devia ser evitada se possível. É interessante que havia os dois lados da história, tá? Se você olhar na Bíblia, tanto ela condena uma pessoa que viesse ali a não querer ajudar uma pessoa em virtude de estar chegando perto, por exemplo, do ano da remissão, alguma coisa nesse sentido, não querer ajudar mais uma pessoa, como ela também ela proíbe o negócio fraudulento, ela proíbe a desonestidade, ou seja, você pegar uma coisa, saber que está endividado e não devolver, ou seja, alguém abre mão de alguma coisa, parte dela, para te ajudar. Hoje o que mais tem, infelizmente, além de pessoas que às vezes não têm condição de pagar, são pessoas que não estão nem aí, vão lá, fazem dívidas e não estão nem aí, deixa a dívida caducar, tem condição muitas vezes de ir lá resolver e não fazem. Então isso ocorre muito também. O que basicamente é um incentivo para quê? Essa compra desordenada é um incentivo para a inadimplência e é um prejuízo para quem paga em dia, porque isso acaba subindo os juros, né? Por outro lado, há empréstimos de 30 e 35 anos para a compra de imóveis. Uma das razões para o custo tão alto da casa própria é a disponibilidade de crédito para oferecer empréstimos a fim de adquiri-las. E se você for parar para pensar, pega uma taxa de juros de financiamento de imóvel, pega a taxa pega a inflação do ano e você vê que não é necessariamente uma taxa alta. A questão é que muitas vezes o valor envolvido é alto e aí você precisa de um longo, dependendo da sua renda, você vai precisar de um período muito longo para pagar, né? Mas se você considerar que o período que você vai pagar é 30 a 35 anos, se você for parar para pensar no tempo que vai ser pago, e ao final, quanto a pessoa efetivamente vai pegar com aquilo e quanto ela efetivamente vai lucrar, então você vê que não é assim, não é necessariamente que seja alto o financiamento. É que o valor muitas vezes é alto em relação à nossa renda, né? Entretanto, muitas pessoas ponderam sobre empréstimos para os estudos. Geralmente, obter um diploma universitário aumentará a capacidade de renda. E aí deve-se tomar muito cuidado, não é simplesmente fazer por fazer. Muitas pessoas fazem curso superior, se endividam, já foi feito isso em algumas vezes, e a pessoa simplesmente não conseguiu melhorar a sua situação financeira. Muita gente entrou no mercado com diploma e muitas vezes o mercado não estava pronto para aquilo, não tinha demanda para aquele tipo de profissão e etc. E muitas vezes até, uma vez ou outra, inclusive, pode até ter sido pelo fato de que a pessoa tinha um diploma, mas não tinha o preparo, né, necessário. Terão que pagar com juros, deverão concorrer com todo tipo de auxílio e bolsa disponíveis, precisarão trabalhar e poupar tudo a fim de poder pagar os estudos, deverão fazer apenas cursos que habilitam ao emprego, precisam conseguir a ajuda dos pais. Nos tempos bíblicos, os pais davam aos seus filhos terras para que pudessem ganhar a vida. No presente, é provável que essa herança seja a educação, a fim de que se tornem adultos independentes. E uma quantidade de pais fazem isso principalmente porque vem na educação pública muitas vezes uma dificuldade muito grande, né? Ali, às vezes um viés ideológico, uma dificuldade muito grande em relação principalmente à nossa fé. Então existem alguns fatores aí. No mundo ideal não haveria dívidas, mas no real pode haver necessidade de tomar empréstimos. Faça o melhor negócio com a menor taxa, pegue emprestado mínimo. Até o limite das possibilidades devemos evitar dívidas. Estudo adicional. Ellen White apresenta o processo de 3 etapas de eliminação de dívidas. Decida nunca incorrer em outra dívida. Negue-se 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição da sua vida, entrar em dívida. Evite como você evitaria a varíola. Faça com Deus o pacto solene de, com a bênção dele, pagar suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha de viver a pão e água. Não vacile, não desanime nem desista. Negue seu gosto, negue a satisfação do apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas.
Esforce por pagá-los o mais depressa possível. Quando puder se apressar novamente com outra pessoa, como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. Se precisar de ajuda para se livrar das dívidas, experimente os seguintes passos. Estabeleça um orçamento simples. Registre as suas receitas e despesas durante 3 meses. Destrua cartões de crédito, que são uma das principais causas de dívidas. São muito fáceis de usar e difíceis de pagar. Se você não está pagando os cartões em sua totalidade no fim de cada mês, ou está usando para comprar itens que não compraria de outra forma, destrua os cartões. Ou seja, se está fazendo com que você compre além do necessário e ainda por cima, e principalmente muitas vezes em virtude disso, porque as pessoas compram coisas que não são necessárias, e ao final elas se endividam demais, não conseguem pagar, e aí entra nessa bola de neve, né? Adote medidas econômicas, tenham cuidado com as coisas pequenas que compram, elas rapidamente se acumulam. Então, em geral, nós temos condições sim de, considerando o nosso padrão de vida, e a pessoa que não tem condição? A pessoa que não tem condição não vai conseguir parcelar também, porque a dívida que ela tem no mês vai continuar, né? Então veja que é muito difícil, é muito complicado essa questão de ficar justificando as coisas sem forma objetiva, né? Então devemos tomar cuidado, evitar ao máximo as dívidas, buscar sempre comprar com aquilo que nós temos em mãos. Se for parcelar, verifique a real necessidade de se parcelar alguma coisa. Então, às vezes acontece um imprevisto, às vezes você vai... você tem por exemplo, então, quem tem filho em escola particular, o ideal é que, aproveite o 13º, aproveite o dinheiro do fim do ano e já pague as dívidas. Por exemplo, vai comprar o livro, né, para os filhos, já aproveita o 13º, já paga tudo, se não tiver condição de pagar tudo, já paga metade do valor ali e dá andamento nessa compra, né? Então, e para tudo que nós fazemos, e se eventualmente por um problema aqui ou outro ali você precisar pagar, você parcela, mas assim, além da dor de cabeça, porque principalmente, né, os cristãos, né, que têm um compromisso em honrar aquilo que se compromete com as coisas, etc., né? Que tem aquela vontade de honrar todos os acordos que faz. Então, a pessoa vai ficar com aquilo na mente, né? Olha, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Principalmente se ela não tiver uma renda garantida, jamais. Uma pessoa que não tem uma renda fixa todo mês, ou que não tem um dinheiro guardado, ela nem deveria ter cartão de crédito. Isso seria o mais indicado, né? Comprar só com o que tem efetivamente, né? Se tiver, assim, tem que ser uma coisa muito ponderada, muito cuidadosa, né? O que você vai comprar, quando vai comprar, né? Evitar ao máximo parcelamentos, né? Então, você precisa seu salário cai no dia 10 e você precisa comprar alguma coisa no dia 5, você está sem dinheiro, mas aí você já tem aquilo planejado, você vai lá, antecipa a compra de alguma coisa porque você está precisando, mas você já vai pagar no próprio mês, você não vai acumular dívidas. Então, uma quantidade considerável de pessoas não tem essa disciplina, então o ideal é que não tivessem, né? Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. Convido você para uma oração final. Obrigado, Deus, por todas as coisas que nos tem concedido. Nos abençoe, Pai, nos ajude a termos domínio próprio, não só na questão financeira, mas na questão de alimentação, de vestuário, com o que assistimos, com o que vemos, ouvimos, falamos. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos auxilie, Pai. Precisamos muito do Teu poder e sabedoria. Nos conceda Ele, nos conceda a chuva serôdia, nos auxilie, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.